Fala galera, como que vocês estão? Tranquilo? Aproveitar que tá chovendo aqui, estamos dentro do polo aqui dentro do carro. E eu queria fazer um vídeo e o que eu queria falar nesse vídeo, tá? Na verdade eu até fiquei pensando à noite, né? Falei, cara, que eu tive de diferença, na verdade o que eu senti, né, de diferença nessa troca aí. Como todos sabem, eu tinha aqui Sportage, né? E aí eu acabei trocando pelo Polo, né? Então aqui a gente tá num Polo Highline, né, 2019. Então aí eu queria citar algumas vantagens e desvantagens aí dessa troca, né? E aí, valeu a pena, né? Então tem uns lados que sim, tem outro que talvez não tanto, mas, né, pelo objetivo que a gente queria, então no final acaba valendo a pena, né? Mas aí eu vou elencar então, primeiro qual foram as vantagens aí dessa troca, né? Então vamos lá. Primeiro, para mim o que pesou bastante na troca pro Polo foi consumo, né? Então aqui a gente tem um consumo relativamente melhor, tanto na cidade e principalmente na estrada, né? Então lá eu tinha aí um consumo, vamos colocar na faixa aí de 6, 7, né? O meu era câmbio automático, né? Então na cidade. E aqui eu tenho hoje um consumo aí na casa dos 8,5, 8, andando mais tranquilo 9, 9,5. E lá eu também não consegui utilizar etanol. Claro que eu não utilizo muito aqui, né? Até por conta do motor turbo, né? Mas quando eu utilizo, faço aí 7, né? Então seria mais ou menos o que eu fazia lá com gasolina. Agora na estrada a gente tem uma grande diferença, né? Então aqui por exemplo, eu consigo aí 14, vamos colocar. Lá eu fazia 9, né? Então dá uma diferença muito boa. Então esse foi um ponto bem interessante. E outra coisa, um segundo ponto é que eu gosto bastante de um carro mais moderno, né? Então eu queria um carro um pouco mais moderno. Lá não tem um computador de bordo, né? A central multimídia é da Pioneer, não é uma que já vem com o carro, né, integrada. Então aqui você tem esses diferenciais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Active Info Display, tenho a central multimídia, tenho partida por botão. Então tenho diversos itens a mais que me oferecem que eu não tinha lá, né? Principalmente tanto na tecnologia quanto na questão de equipamentos, né? A minha era a versão LX, então, por exemplo, eu não tinha ar-condicionado digital, não tinha piloto automático, não tinha... aqui no caso eu tenho o auxiliador automático dos faróis, tem retrovisor eletrocrômico. Então tenho muitas funções aqui que eu não tinha lá. Tenho controle de som, pedal shift no volante, né? Então tem muitas coisas que não tem lá, né? Outra questão também, desempenho, né? Então além da gente estar num carro, falar que a gente está num carro bem mais econômico, né? Eu tenho um desempenho muito superior. Então se a gente pegar aí o 0 a 100 da Sportage, vai na casa de 12, 13, né, segundos. Aqui a gente está falando em 9 ponto alguma coisa, né? 10 segundos. Então a gente tem um desempenho bem diferente. O carro puxa bastante, né? Então isso também é um diferencial de suma importância, né? Faz a diferença ainda mais em ultrapassagens, né? Acredito que na cidade você sente diferença também, porque lá na Sportage eu sentia que ela é mais pesadona, até para andar, mas andava bem na cidade, né? Claro que na estrada ela anda bem, depois que embala, vai embora, tá? Se abriu para podar, vai embora também, mas aqui você tem muito mais desempenho, né? Você tem um carro menor, também mais fácil de estacionar. A gente tem sensor de estacionamento dianteiro, traseiro, tem câmera de ré, tudo que nós não tínhamos lá, né? Então isso também fez uma diferença, tá? Então todo esse conjunto aí de vantagens que eu tive em relação ao Polo, né? Só que também, claro, para mim, num outro ponto, tem as desvantagens? Tem as desvantagens, né? Claro, outra vantagem aqui também que eu não mencionei é em relação à manutenção, né?
Então lá já era um carro com 200 mil quilômetros rodados. Então eu sabia que eu já tinha que fazer suspensão, apesar que eu nunca ter feito, mas eu ia ter parte de suspensão, amortecedor, em relação a motor. Então eu tinha mais coisas para fazer. Aqui eu tô fazendo as revisões, né? Então eu fiz a de 60, vou fazer a de 70. Os pneus aqui já tava os 4 pneus zeros, né? Eu já comprei com os 4 pneus novos. Então isso aí foi de grande diferença, né? Diferença muito importante. Agora, em relação à desvantagem, eu também tive, né? Ainda mais que eu tinha o Voyage, também tinha Sportage. Aí acabei ficando depois só com a Sportage e troquei pelo Polo, né? Então o que eu tive de desvantagem, né? Então lá na Sportage eu tinha um carro alto, né? E como todos sabem, nossas ruas brasileiras são asfalto terrivelmente mal acabados, né? Cheio de buracos, recapeados. Então a questão do carro ser mais alto leva a sua vantagem, e isso a gente pode notar nas vendas dos SUVs, né? Então, por que os SUVs estão vendendo mais que carros hatches, carros sedãs, por exemplo? Justamente por conta disso. Ah, mas é carro de shopping, não é 4x4, mas daí? Só de você poder andar mais tranquilo, sem se preocupar com buraco, você subir uma valeta, passar um quebra-mola, já dá um diferencial. Você não está o tempo todo preocupado com buraco, porque seu pneu é aro 17, por exemplo. Então isso acaba, você está andando tranquilo, né? Às vezes está chovendo também, você está tranquilo. Outro ponto para mim de desvantagem em relação ao Sportage, parte de espaço, né? Então aqui na frente para mim ok, tá? Não tenho o que reclamar do Polo, super espaçoso, né? Agora atrás a gente tinha uma diferença super grande em relação ao Sportage, então o espaço dela é maior. Atrás ela é um carro mais largo, claro, é um SUV médio, né? Então a gente tem porta-malas maior, então tudo relacionado ao carro é maior, né? O pneu não quero 16, então até menor, mas em relação ao carro é maior sim. A posição de dirigir é diferente, né? A gente fica aqui um pouquinho mais... Eu tô aqui numa posição sentada, mas você vê que o carro é mais baixo, né? Então lá você ficava mais alto, né? Você tem toda uma imponência ali, fora o espaço. Ainda mais para quem já tem acima de 1,90 m, né? Que é meu caso. Então isso faz um diferencial, né? Ainda mais para pessoas altas é um diferencial bem grande. Então isso é um outro ponto. Por exemplo, ali no banco a gente tinha ali o encosto que descia, né? Então tem os diferenciais a isso, né? Mas eu acho que o principal mesmo é em relação a buraco e estrada de chão. Então eu sou uma pessoa que vou bastante, principalmente no final de semana, em estrada de terra. Não que eu não esteja indo no Polo, estou indo sim. Mas na Sportage eu tinha uma tranquilidade maior, eu pegava uma estrada de chão assim, com cascalho ou não, ia 60, 70, 80 km por hora, super tranquilo, né? E aqui a gente vai a 30, 20, 40, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Então, mas para mim é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então a gente tem a questão das vantagens, né? Que a gente migrou para um carro mais moderno, talvez até mais seguro por conta da plataforma MQB, né? Tem mais airbags, porque a gente está falando de 4 airbags aqui, lá eram 2. Mas ao mesmo tempo a gente perdeu em questão de tamanho, perdeu em questão de conforto a bordo. Então tem essas duas questões. E isso até é importante para mirar o próximo carro, né? Talvez eu fico até pensando, será que poderia pegar um T-Cross, por exemplo? Mas aí, será que ele tem... Eu fico um pouco aquém, porque a Volkswagen a gente sabe que ele é um pouquinho mais dura a suspensão, né? Então é diferente, por exemplo, de um Renegade, que é bem macia. Então aí tem tudo isso aí que tem que analisar, né? Mas a princípio é isso. Então o primeiro vídeo que eu faço mostrando, né? Então aí tem outras coisas também que eu quero fazer melhores, né? Para postar avaliações, tem a questão do carro que eu quero reformar.
E é isso aí. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Valeu!